E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. A gente vai focar num tema que é simplesmente fantástico: viver a vida de Jesus como um verdadeiro herdeiro, discípulo e filho de Deus. A ideia aqui é olhar para essa transformação espiritual não como uma mudança sutil, sabe? Mas como uma jornada heróica mesmo, daquelas onde pessoas comuns são chamadas a assumir uma posição real de autoridade. Logo de cara, a obra lança uma frase de impacto. Você não está começando apenas um livro, você está entrando em uma jornada. É aquele tipo de introdução contundente que tira a gente da zona de conforto. Não dá mais para ficar sentado no banco de reservas, atuando como um mero espectador. E o texto vai ainda mais fundo, afirmando que é uma jornada onde cada passo de Jesus revela quem você é, o que recebeu e o que foi chamado para manifestar. Olha que interessante. O foco sai daquela leitura passiva e vai direto para a descoberta de uma identidade incrivelmente profunda. É literalmente como olhar no espelho e finalmente enxergar uma versão muito mais poderosa de si mesmo. E aqui a gente chega no ponto crucial da nossa análise. A religiosidade comum adora colocar o divino num pedestal intocável, feito só para contemplação, né? Mas esse material quebra esse paradigma ao cravar, porque Cristo não veio apenas para ser admirado, ele veio para formar filhos. A força dessa proposta é gigantesca. A linguagem é vibrante e descreve a formação de uma nova linhagem. Filhos que sabem quem são. Filhos que carregam autoridade. Filhos que vivem o triunfo do reino. É como assumir de vez o papel principal de um destino que foi totalmente restaurado para impactar a nossa realidade diária. Certo. E como a gente chega lá? Vamos passar por 5 etapas fundamentais. 1. O chamado para governar. 2. Estabelecendo o governo interior. 3. Autoridade e fé em ação. 4. A liderança que serve. E 5. A missão do governante. Bora lá? Começando com a primeira etapa, o chamado para governar, saindo da multidão. A primeira coisa que precisamos alinhar é o que o livro quer dizer com governar. Porque vamos ser sinceros, no nosso dia a dia, governar soa como dar ordens aos outros, certo? Mas não é bem assim. A verdadeira governança espiritual, segundo o texto, começa na obediência. É ouvindo aquele comando básico de segue-me que se dá o primeiro passo. A partir daí, a identidade de alguém comum é substituída pela de alguém chamado a refletir a natureza divina. O que já nos leva direto para a nossa segunda parte, estabelecendo o governo interior, vencendo a batalha interna. O que é super interessante aqui é o contraste absoluto que o autor faz sobre o que é poder. De um lado, a gente tem a visão mundana, que é focada em dominar e controlar. Do outro lado, vem o governo interior, e esse governo age através do amor, do perdão e da justiça. Ou seja, governar, nesse contexto, não é dominar de jeito nenhum, é conduzir e liderar com muita misericórdia. Avançando, vamos para a etapa 3, autoridade e fé em ação. Empunhando a armadura espiritual. Quando a casa está arrumada por dentro, a fé deixa de ser só uma ideia na nossa cabeça e vira ação dinâmica. O texto retrata isso quase como um arsenal espiritual mesmo. A autoridade passa a se manifestar curando enfermos, restaurando os corações quebrantados e literalmente trazendo ordem e conquistando o caos e as tempestades. Não é sobre ficar na defensiva, é sobre ser uma força ativa no mundo. Entramos agora na seção 4, a liderança que serve, o maior superpoder da servidão. Mas antes de explorar o conceito de liderança, a gente precisa falar da regra de ouro do capítulo 10, permanecei em mim. O argumento aqui é muito simples e direto. Toda a força, toda a autoridade e todo o governo dependem 100% da conexão com a fonte divina. Sem essa ligação contínua, sem chance. Vira apenas esforço humano e não um governo verdadeiro. E com essa conexão firmada entra o grande paradoxo do livro. A gente vê pelo exemplo de Jesus que deter a autoridade máxima não te transforma num tirano. Muito pelo contrário, o caminho é escolher se ajoelhar e lavar os pés dos outros. É exatamente através dessa extrema humildade que a realidade é transformada de verdade. O maior líder, no fim das contas, é o que mais serve. E assim a gente chega na nossa última etapa, a missão do governante. Enviados para conquistar. Isso ilustra perfeitamente o tom do material. O final não é passivo, não é só ler e ir embora. Tem tarefas finais muito táticas. O livro pede para escrever uma visão clara de como seria a vida governando com Cristo, pede para declarar novas decisões de vida hoje mesmo e desafia a escolher uma área específica para assumir essa autoridade agora. É teoria virando prática no instalar de dedos. Para fechar nossa análise de hoje, o texto joga essa pergunta poderosa que fica ecoando.
onde você ainda não entregou o governo a Cristo. É um baita convite à reflexão para avaliar o que precisa mudar para que a gente pare de observar a jornada e passe de fato a agir nela. Fica aí o desafio. Muito obrigada por acompanharem mais essa exploração e até a próxima.